Os irmãos, dando sequência à nossa série, trabalhando a nova sabedoria, através da exposição do livro de Provérbios, o livro do Antigo Testamento que mais enfatiza essa sabedoria, cujo princípio é o temor ao Senhor. Nós vamos dar continuidade, hoje nós vamos ler dos versos 20 ao 33 do primeiro capítulo. Provérbios, primeiro capítulo, versos 20 ao 33. Hoje nós vamos ter uma lição que é uma repreensão contra aqueles que são insensatos, tolos, nécios. Se é o seu caso, receba com amor essa repreensão. Se não é o seu caso, fique alerta para que não venhamos a agir como tal. Provérbios, primeiro capítulo, versos 20 a 33. A palavra de Deus assim nos diz: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas, e na cidade profere as suas palavras. Perdão da licença dos irmãos, vamos ler de acordo com o que está apresentado aqui. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Assim que nós devemos ler a palavra de Deus. Aonde há um clamor, um brado, nós temos que ler como um brado e um clamor. Atentai para a minha repreensão, conselhos da sabedoria. Aqui, dos versos 20 ao 33, nós temos Salomão utilizando um recurso literário que é chamado de personificação. Trazendo à memória suas aulas de português, personificação é quando nós pegamos coisas, sentimentos e personificamos, ou seja, atribuímos a essas coisas, a esses sentimentos, características humanas, pessoais. O exemplo que eu creio que seja mais conhecido de muitos, principalmente aqueles que são pais de pequeninos, é aquela animação que fez muito sucesso da Disney, Divertidamente, onde ali nós temos o uso da personificação quando as emoções elas são apresentadas como pessoas. Esse não é um recurso que é invenção da Disney, tampouco da nossa cultura. É muito antigo e aqui Salomão se vale dele. Mas ao invés de personificar emoções, Salomão está personificando uma virtude. E não uma virtude qualquer, mas a própria sabedoria. Ela é personificada aqui como uma mulher sábia, uma mulher que é conselheira e que está diante de uma cidade repleta de insensatos, tolos e nécios. Então ela está mais uma vez trazendo uma palavra de repreensão para ver, no português coloquial, se a ficha cai. E é por isso que ela brada, e é por isso que ela clama, porque o que nós aprendemos aqui, nessa passagem, onde a sabedoria é personificada como uma mulher,
que está aos berros, tentando ensinar tolos e insensatos, é que Deus, por meio da sua palavra, através da sabedoria, ele reage a um mundo de insensatez. E nós veremos aqui, em 4 momentos, como que a palavra de Deus, através da sabedoria personificada nesta mulher, reage a esse mundo insensato. Nós vamos ver que nos versos 20 ao 21, a sabedoria está reclamando aos seus ouvintes. Dos versos 22 ao 27, ela está repreendendo os seus ouvintes. Nos versos 28 ao 32, como eles rejeitaram o seu ensino, rejeitaram a sua instrução, agora ela está reprovando eles. Há uma reprovação. E no verso final, nós temos aqui a razão do porquê vale a pena viver essa nova sabedoria. Então nós vamos ver aqui essa noite uma reclamação, uma repreensão, uma reprovação e uma razão. Vamos então ao primeiro ponto, a primeira reação da palavra de Deus através da sabedoria, aqui na figura de uma mulher, por meio da reclamação. Verso 20 a 21. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e da cidade profere as suas palavras. E talvez você possa estar se perguntando, mas era necessário clamar e gritar? Não poderia reunir essas pessoas num local fechado e falar de forma branda, e falar de forma tranquila e calma e serena, como se fosse uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, que parece que a gente até dorme de tão calmo e brando que é a voz daquele homem de Deus? Não, porque aqui essa sabedoria está fazendo exatamente o que é o modus operandi dos profetas. Se nós olharmos a vida dos profetas a qual Deus chamou, no Antigo Testamento, nós vamos ver que quando eles se levantavam, se dirigiam ao povo de Deus ou a outras nações, eles não falavam de forma branda, eles não falavam de forma serena, mas eles clamavam, eles gritavam, para ver se abria os ouvidos, não só físicos, mas principalmente os ouvidos espirituais. E apenas alguns exemplos para que mostre que, na verdade, essa mulher não é uma mulher escandalosa. A sabedoria não é uma mulher escandalosa, mas ela é uma mulher que sabiamente brada e clama as verdades de Deus. Nós temos um clássico exemplo do profeta Jonas, no capítulo 3, verso de número 4, onde ali nós vemos a descrição de como que ele leva a mensagem de arrependimento para Nínive, que era a capital do império da Síria, um dos impérios mais terríveis e violentos daquele tempo. E Jonas, que vai para uma cidade cuja capital, para você percorrer de uma extensão a outra, levaria cerca de 3 dias a pé, Jonas ele faz isso em 1 dia. Uai, ele era o The Flash? Não, simplesmente ele estava como um ofício profético, ele não foi devagar, calmo, sereno, batendo de porta em porta. Não, meu irmão, bom dia, eu sou o profeta Jonas, eu vim trazer uma mensagem de arrependimento. Não, ele aos brados e aos berros, e com má vontade, como nós sabemos, no caso particular de Jonas, falando, arrependei-vos, ninivitas, porque senão cairá sobre vocês juízo. Brados, berros, não porque era um escândalo, mas porque era necessário para despertar corações adormecidos, ouvidos que estavam surdos espiritualmente. E não só no Antigo Testamento, mas nós temos também o último exemplo dos profetas, que é João Batista, que marca essa transição do Antigo para o Novo Testamento. João Batista no deserto, quando ele proferia sua mensagem de arrependimento, não pense também que ele chegava de pessoa por pessoa. Meu irmão, bom dia, eu gostaria de trazer uma mensagem que você se arrependesse, que você cresce que o reino de Deus está se aproximando, o rei está chegando. Não, bradava, clamava. É por isso que a volta de Jesus ela não será silenciosa, a volta de Jesus será com um estrondoso som de uma trombeta. Não no sentido aqui físico, mas a trombeta no sentido de que é um anúncio público, é algo que precisa ser escrachado, todos ouvirão, todos saberão. E é por isso que a sabedoria ela está atuando dessa forma. E é por isso que a sabedoria ela precisa agir dessa forma, na nossa vida, na nossa casa e na igreja.
Não estou dizendo que você que não tem o perfil de ser uma pessoa mais com esse aspecto mais efervescente, você precisa ser, porque a timidez é um pecado, não. Mas eu quero que você entenda a necessidade, a urgência e a gravidade do que estava acontecendo. E uma das maneiras dos profetas mostrar a intensidade e a gravidade da pecaminosidade do seu ouvinte era trazendo uma mensagem, clamando, bradando. E aqueles que são pais, muitas das vezes, passam por isso com os seus filhos. É necessário utilizar essa estratégia, esse recurso, que vem da própria sabedoria de Deus, para ver se os nossos filhos vão antenar, se eles vão ficar atinados ao que eles estão fazendo de errado ou aquilo que eles não estão fazendo de certo. Então é por isso que nós temos aqui essa reclamação da sabedoria. Não é uma murmuração no sentido pecaminoso, é uma reclamação no sentido que ela enxerga algo de errado e que precisa ser corrigido. Se necessário for, aos berros. Mas além de nós termos aqui a reclamação, nós temos dos versos 22 ao 27 a repreensão. E ela começa, não vou repetir o texto, não vou tornar enfadonho aos irmãos, mas dos versos 22 ao 27, como já lemos, nós temos aqui todo um quadro do que estava acontecendo nessa cidade, do que estava acontecendo naquela comunidade de insensatos, de escarnecedores, de loucos, de nécios. E a sabedoria, ela não está se dirigindo a pessoas que não a conheciam. Ela não está se dirigindo a pessoas que cometem o pecado da loucura, o pecado da iniquidade, o pecado do escárnio, por ignorância. Não, eles conheciam. É por isso que ela diz, olha, eu fiz saber as minhas palavras, eu clamei, mas vocês recusaram. E infelizmente esse é um quadro que muitas das vezes nós vemos na história do povo de Deus, seja no Antigo Testamento, Israel, ou no Novo Testamento, Igreja, em que muitas das vezes Deus traz a palavra por meio dos seus servos, por meio dos profetas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, por meio dos seus apóstolos, por meio do próprio Jesus, por meio da sua palavra, mas há uma recusa, há uma rejeição, não pela ignorância de não conhecer, mas a rejeição se dá por aqueles que conhecem a lei, aqueles que deveriam abraçá-la com amor e aceitar e chegar para a sabedoria e falar, sabedoria, entra na minha casa, venha fazer morada, vou te servir um café, vou te servir um pão de queijo, pique e não vá. Mas há uma recusa. Nós vemos isso, por exemplo, no livro do profeta Oséias. Oséias, no seu capítulo de número 11, ele apresenta aqui uma realidade similar a essa de Provérbios, onde nos versos 1 e 2 nós vemos que quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Ou seja, Oséias está descrevendo aqui uma rejeição, não dos povos pagãos, não dos povos que não conheciam a lei de Deus, mas daqueles que conheciam a lei de Deus, ao ponto de aqui, mais uma vez, utilizarmos a personificação, onde toda uma nação é tratada como uma criança, como um menino, mas levado, rebelde, e sabe o que deve fazer, mas não faz. Nós vemos o próprio Senhor Jesus proferindo também a respeito de um povo que era o povo de Israel quando ele vem no seu ministério terreno. E no capítulo 11 nós temos aqui uma parábola muito curiosa, dos versos 16 ao verso 19, onde ele define aquela comunidade, onde ele define aquela geração que deveria abraçá-lo, pois ele é o cumprimento da lei dos profetas, ele é o Messias prometido, mas na verdade estavam rejeitando. Então ele diz, mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos, mais uma vez, há meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e diz, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas
a sabedoria justificada por suas obras. Jesus está dizendo que por meio dessa sabedoria, aqui em Provérbios personificado como uma mulher, é através dessa virtude que no dia do juízo, as obras daqueles que conheciam a lei de Deus, que conheciam o evangelho, que caminharam numa igreja, seja nessa igreja ou numa outra comunidade, que ouviram pregações de outros pastores, de outras pessoas e que rejeitaram, essa sabedoria vai servir para justificar que eles não são dignos. E por isso há uma repreensão por parte da palavra de Deus através da figura aqui da sabedoria. Mas além de nós termos aqui a reclamação aos brados, aos gritos, nós temos aqui uma repreensão daqueles que não eram ignorantes, mas que estavam pecando conscientemente, sabiam que aquilo era errado e ainda assim estavam agindo como nécios, como insensatos e loucos. Nós temos então a resposta, que é a reprovação. Versos 28 a 32. Os versos 28 ao 32 começa com essa conjunção conclusiva. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. E depois dos versos 29 ao 32, aqui a sabedoria apresenta a sentença, o juízo que recairá sobre aqueles que ouviram a repreensão, mas rejeitaram. Ouviram, mais uma vez, uma palavra de arrependimento da sabedoria que vem do alto, mas recusaram. E isso, infelizmente, não estava acontecendo apenas aqui, nessa ilustração, representando o povo de Deus daquela época, mas também nós vemos isso ao longo da história do povo de Deus. Como, por exemplo, o profeta Ezequiel, no capítulo 23, Ezequiel, ele compara tanto os dois reinos, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, como se fossem duas mulheres. E ao longo desse capítulo, ele mostra que essas mulheres caíram em pecados terríveis. E um dos mais graves era o pecado da prostituição, que era a expressão profética para se referir à idolatria. A idolatria era comparada como o pecado da prostituição, porque ao invés de adorar ao único Deus, que nós vimos no sermão do ano passado, que ele é o noivo, o cordeiro, no qual está aguardando o casamento com a sua noiva adornada, quando nós adoramos outros deuses, nós estamos como que nos prostituindo. E nós temos Ezequiel trazendo essa figura para mostrar a reprovação. E houve reprovação. A reprovação que recaiu sobre o reino do norte foi a invasão e o cerco por meio dos assírios, como instrumento das mãos de Deus, e depois Judá, mais à frente, com a Babilônia, com aquele período do exílio, do cativeiro. E o pior, mesmo com esse castigo, como uma oportunidade deles avaliarem a sua conduta, olharem para o pecado dos seus pais e não incorrerem nesse pecado, mas se arrependerem e abraçarem a sabedoria que vem do alto, eles continuaram rejeitando. E então pesou sobre eles a reprovação, onde num período de cerca de 400 anos, Deus não enviou nenhum profeta para a sua nação. Foi como se pudéssemos dizer que foi um período em que Deus se calou. E quando Deus se cala, as consequências vêm, os problemas vêm. Mas no dia do juízo final, recairá uma reprovação e uma condenação ainda pior, ainda mais severa, não porque Deus se calará, mas porque Deus levantará a sua voz e dirá as palavras que eu não desejo a ninguém aqui essa noite e aqueles que nos assistem por meio dos nossos canais, de comunicação. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Isso é muito grave, irmãos. E era isso que estava acontecendo com aquela comunidade de insensatos. De Deus mais uma vez levanta a sua sabedoria para que aquele povo se arrependesse e voltasse para ele. Mas não o fizeram. E a resposta veio com essa reprovação. Mais uma vez, lembremos da palavra de Jesus, onde no capítulo 23, o capítulo de Mateus, onde ele profere aqueles incontáveis ais
aos fariseus, aos mestres da lei, aos escribas, que deveriam ser os primeiros a reconhecer Jesus como Messias, afinal eles eram aqueles que supostamente tinham a lei, tinham o conhecimento da lei, mas era um conhecimento frio, um conhecimento vazio, um conhecimento que não trazia transformação. E nos versos 33 a 35, palavras duras de Jesus para com aqueles que porventura estejam agindo como fariseus hipócritas. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Jesus está dizendo que aqueles que vivem dessa forma, aqueles que vivem constantemente recusando, rejeitando a sabedoria, que a palavra de Deus, aqui em Provérbios personificada como uma mulher, que desprezam essa mulher, que rejeitam seus ensinos, os seus conselhos. Talvez aqui na terra pode não haver nenhuma condenação terrena. Jesus é claro em dizer que eles não escaparão da condenação do inferno. E se há alguém aqui esta noite que está numa vida de constante rejeição, recusa a palavra de Deus, que essa sabedoria, fique alerta. Pois, do contrário, esse também será o seu destino. Mas não seriam boas novas do Evangelho se o texto terminasse apenas assim. E é por isso que nós temos o verso 33. No verso 33 nós encontramos esperança. No verso 33 nós encontramos aqui o que aponta para o Evangelho, o que aponta para a salvação, o que aponta para Cristo. Porque no verso 33 a sabedoria, ela finaliza o seu discurso dizendo: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Tem um pastor que ele gosta de dizer que nós deveríamos agradecer a Deus por todas as vezes em que nós lêssemos na Bíblia um mas. Porque esse mas faz toda a diferença. Como aqui. Porque se o texto terminasse no verso 32, nós diríamos: e agora? Porque às vezes eu me comporto como um louco, como insensato, como nécio. Então, não há esperança, não há escapatória para mim. Mas, verso 33, o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Pastor, eu quero dar ouvidos à sabedoria, como eu posso fazer isso? Eu tenho que me esforçar? É pelos meus méritos? Eu tenho que dar alguma coisa em troca? Eu tenho que usar do meu conhecimento? Eu tenho que usar dos meus recursos? Eu tenho que usar da minha beleza? Alguns nem isso têm. Não, não vem de nós. É por isso que é graça. Vem do próprio Deus. O mesmo Deus que desperta a sua sabedoria para despertar o seu povo, para que fique alerta, para que não continue caindo na insensatez do pecado, da tolice, de agir como nécios. É o mesmo Deus que abre os ouvidos espirituais para que nós venhamos a ouvir a palavra, nos arrepender, reconhecer a nossa miséria, quebrar o nosso orgulho e então continuar a caminhar. Para que então possamos experimentar essa promessa que a própria sabedoria de Deus está dizendo. Que aqueles a quem o Senhor chama e os transforme com um novo coração também, esse novo coração vem com novos ouvidos, que não tem comichões ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir a sabedoria, mas ainda que ela fale coisas duras, como o que nós estamos ouvindo esta noite, ainda assim nós recebemos, ainda com dificuldade, mas nós recebemos, porque fomos alcançados pela maravilhosa obra do Senhor Deus. Habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E aonde que isso nos remete a Jesus? Senão aquele mesmo que disse certa vez em que nele, somente nele, nós encontramos descanso. Não há outro lugar para encontrar descanso senão em Cristo Jesus, na sua palavra, no seu evangelho, nas suas promessas. E é somente nele que nós podemos desfrutar daquilo que Jeremias, no capítulo 7,
ele diz que o povo de Deus não experimentou na sua época, porque rejeitou. Mas aqueles que não rejeitam, Jeremias 7, 23, olha o que ele diz. Dai ouvidos à minha voz e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno para que vos vá bem. Então, antes mesmo de Paulo em Romanos proferir que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Jeremias, como figura profética, já estava dizendo isso com outras palavras. Olha, para que tudo na nossa vida vá bem, eu não estou dizendo para que tudo na nossa vida seja da forma como você quer, que todos os seus sonhos sejam realizados, que você tenha prosperidade material, física, em todas as suas conquistas, não. O que quer dizer que tudo na nossa vida vá bem? Quer dizer que tudo na nossa vida coopere para aquilo que Deus tem para nós, para aquilo que vai nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus, porque não há bem maior, não há bem melhor do que sermos parecidos com Cristo Jesus. E somos parecidos com Cristo Jesus quando Deus estende a sua mão e nos dá graça, nos dá bênção, nos dá provisão, nos dá sustento, mas também quando Ele nos dá provação, nos testa. E através do sofrimento nós crescemos e amadurecemos. É por isso que no final do Sermão do Monte, Jesus encerra com aquela parábola dos fundamentos, onde ele diz: aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda, ou seja, não apenas ouve, mas ouve e retém nesse coração regenerado que foi transformado, é semelhante a um homem que constrói uma casa numa rocha, e quer dizer que agora não vai ter mais problema, é só vitória, é só bênção, é só prosperidade. Não. Virão as tempestades, virão as ondas, virão as intempéries, mas a casa permanecerá. Não porque a casa ela tem algo de especial, mas porque o seu alicerce, o seu fundamento a sustenta. E essa rocha que nós cantamos agora há pouco, que nós lemos agora há pouco, que é o próprio Senhor Deus, o nosso rochedo, o nosso abrigo nos temporais. Então essa é uma promessa que a sabedoria de Deus aqui personificada nessa mulher está dizendo. Se você foi alcançado pela maravilhosa ação que é para o mundo loucura, que é o Evangelho, que transforma, que faz de filhos da ira para adotados para o reino do Filho do seu amor, Paulo fala isso em Efésios, então nós somos capazes de ouvir, mas não só ouvir, e depois entrar no ouvido e sair pelo outro, como os nécios, como os loucos insensatos, mas nós seremos capazes de ouvir, reter, ainda que doa, e doerá muitas das vezes, ainda que seja amargo, e o será muitas das vezes, ainda que seja azedo, e o será muitas das vezes, ainda que parecerá que nós estamos fazendo isso forçado, e parecerá muitas vezes, mas ainda assim nós o faremos. E o que está dito aqui? Promessa de Deus para a nossa vida: aqueles que ouvem habitarão seguros, pois Ele é o nosso refúgio. Habitarão tranquilos, pois Ele é a nossa paz. E sem temor do mal. Por isso que Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque antes dele dizer isso, Salomão, por meio da sabedoria que personificada numa mulher, está dizendo isso. Olha, se você ouve as minhas palavras e não as despreza e não as rejeita, é porque você tem Cristo Jesus, e se você tem Cristo Jesus, quem você irá temer? Homens, nações, líderes, crises, hostes infernais tentando se levantar contra a igreja? Faremos como a sabedoria. Nós iremos rir, nós iremos zombar, porque eles já estão derrotados em Cristo Jesus. Mas se você não tem o Filho, se você não foi alcançado pela maravilhosa obra do Evangelho e da salvação, aquilo que você tem, de nada lhe servirá para escapar dessa condenação que a própria sabedoria de Deus aqui está proferindo. Mas ainda não é tarde demais. Você ainda pode se arrepender. Você ainda pode ter uma nova história na sua vida, rejeitando a insensatez, uma vida de nécio, uma vida de louco,
para agora ser tido como louco pelo mundo, porque aqueles que o mundo chama de louco são aqueles que recebem a sabedoria de Deus, são aqueles que recebem o Filho, são aqueles que foram alcançados pelo seu sacrifício e como novas criaturas, desfrutam dessa nova vida, recebem essa nova sabedoria e então descansam seguros. Não porque não haverá problemas, mas porque apesar dos problemas, eles têm aquele que é o refúgio. E nenhum problema pode nos tirar a paz, que Paulo descreve, essa paz que excede todo entendimento. Que nessa noite, eu e você, sejamos despertados, desafiados, confrontados, se necessário for, por essa palavra, olhando se há em nós alguma atitude de insensatez, rogando ao próprio Senhor que pela sua sabedoria nos trate, nos molde. Se nós nem ainda desfrutamos de uma gota dessa maravilhosa graça, que você possa clamar, desejar ardentemente, porque a palavra de Deus diz que aqueles que desejam ardentemente, aqueles que a buscam, é porque já foram transformados. A ação de um novo coração já está sendo desenvolvida de forma sobrenatural, de forma impactante, por meio do próprio Espírito Santo de Deus. E você que já tem buscado caminhar nessa nova sabedoria, fique alerta, pois a nova sabedoria não se cala diante da insensatez desse mundo. E nós temos nos calado? A nova sabedoria conhece aqueles que rejeitam a palavra de Deus. E nós temos o discernimento daqueles que rejeitam a palavra de Deus? A nova sabedoria é ousada em apresentar o destino dos que permanecem na insensatez. E nós? Com medo de sermos excluídos? Com medo de perdermos amigos? Com medo de perdermos títulos? Com medo de perdermos curtidas nas redes sociais? Não proferimos a verdade do Evangelho, que também tem esse juízo sobre aqueles que a rejeitam? E ficamos acovardados? Ou somos ousados, como a sabedoria de Deus nos desafia a ser? E por fim, a nova sabedoria confia no Deus que preserva os seus neste mundo, sendo amparo, sendo refúgio, fazendo com que tudo nos vá bem, sem precisarmos temer o mal. Você também confia? Você também crê nas promessas desse Deus?